Capítulo 5. Durante toda a noite, grupos de viajantes se reuniram diante do castelo. O dia mal havia nascido quando Gwyneth foi olhar a encosta da colina que levava ao castelo, totalmente coberta de cavalos, tendas e multidões de homens e mulheres. Parece um festejo, ela disse a Ingrain, com quem dividira a cama na última noite de solteira. Quando o grande rei toma uma esposa, criança, é um dos principais festejos nessa ilha. Veja, aqueles homens são seguidores de Lot de Orkney. E ela pensou, mas não disse em voz alta. Talvez Morgana esteja com eles. Quando era jovem, dizia cada pensamento que cruzava sua mente, mas agora não mais. Como era estranho, pensou Ingrain, que em seus anos férteis a mulher fosse ensinada a pensar só nos filhos. Se pensava nas filhas, era apenas para saber que, quando crescidas, elas iriam para as mãos do outro, pois estavam sendo criadas para formar outra família. Será que era pelo fato de Morgana ser sua primogênita que a sentia sempre mais próxima de seu coração? Arthur havia voltado fisicamente depois de uma longa ausência. Crescera tão longe dela que não havia mais possibilidade de atravessar aquela distância. Mas com Morgana, ela descobrira isso na coroação de Arthur. Estava presa a um vínculo da alma que jamais seria partido. Era porque Morgana e ela partilhavam a mesma herança de Avalon? Então, era por isso que todas as sacerdotisas ansiavam por ter uma filha que seguisse seus passos e jamais se afastasse? Há tanta gente, disse Gwyneth. Não sabia que havia tanta gente em toda a Bretanha. E você será a grande rainha de todos eles. É assustador, eu sei. Eu também me senti assustada quando me casei com Uther. E por um momento, teve a impressão de que Arthur havia escolhido mal sua rainha. Gwyneth tinha beleza, sim, um bom temperamento e estudo, mas uma rainha precisa ser capaz de tomar seu lugar na dianteira da corte. Talvez Gwyneth fosse muito tímida e retraída para isso. Quando colocado nos termos mais simples, a rainha é a senhora do rei, não apenas anfitriã e governanta da sua casa, pois isso qualquer camareiro poderia fazer. Mas, assim como a sacerdotisa de Avalon, a rainha é um símbolo de todas as realidades da vida, um lembrete de que a vida era mais que lutar e guerrear por domínio. Um rei, quando tudo estava dito e feito, lutava pela proteção daqueles que não eram capazes de lutar por si mesmo. As mulheres grávidas, as crianças pequenas e os velhos homens de idade e avós. Entre as tribos, de fato, as mulheres mais fortes haviam lutado ao lado dos homens. Existira antigamente uma escola de batalha mantida por mulheres, mas desde o começo da civilização era a tarefa dos homens caçar comida e manter invasores longe do lar onde suas mulheres grávidas, criancinhas e velhos estavam abrigados, e era trabalho da mulher manter esse lar seguro para todos eles. Do mesmo modo que o rei se juntava à grã sacerdotisa na cerimônia do casamento com a terra, em um sinal de que ele traria força a seu reino, a rainha, em uma união similar com o rei, criava um símbolo de força central por trás de todos os exércitos e guerras. O lar sendo o ponto central nos quais os homens concentravam suas forças. Ingrain balançou a cabeça impacientemente. Toda essa coisa de símbolos e verdades interiores era adequada, talvez, para uma sacerdotisa de Avalon, mas ela, Ingrain, havia sido rainha sem nenhum pensamento do tipo, e haveria tempo suficiente para que Gwyneth pensasse nessas coisas quando fosse velha e já não mais precisasse delas. Nesses dias civilizados, uma rainha não era uma sacerdotisa para os moradores do vilarejo, responsável por cuidar de seus campos de cevada, e nem mesmo o rei era o grande caçador que corria entre os gamos. Vamos, Gwyneth,
Kai chamou as criadas para servi-la, mas como mãe de seu marido, é adequado que eu a vista para seu casamento, já que sua mãe não pôde estar aqui para prepará-la neste dia. A jovem parecia um anjo quando pronta. Seu cabelo fino pairava como ouro fiado no sol, quase ofuscando a radiância da guirlanda de ouro que ela havia colocado. Seu vestido era tecido com um material branco, fino como teia de aranha. Guinevere disse a Igraine, com um orgulho tímido, que o tecido havia sido comprado de um país distante, ainda mais longe que Roma, e que era mais caro que ouro. O pai dela arranjara um corte para o altar de pedras de sua igreja e um pedacinho para envolver uma relíquia sagrada, e dera outro pedaço a ela, para que o transformasse em seu vestido de casamento. Havia ainda um pouco mais para uma túnica de festa para Arthur, e esse era o presente de casamento dela para ele. Lancelot veio para levá-las à missa que precederia o casamento. Depois, o dia todo poderia ser passado com festas e folia. Ele estava resplandecente no manto vermelho que havia usado antes, mas estava vestido para cavalgar. — Vai nos deixar, Lancelot? — Não, disse ele sombriamente, mas olhava apenas para Guinevere. Como um dos entretenimentos de hoje, os novos cavaleiros e a cavalaria de Arthur vão exibir o que sabem fazer, e eu sou um dos cavaleiros que mostrarão esses jogos a você esta tarde. Arthur acredita que é hora de mostrar seus planos a seu povo. E novamente Igraine viu aquele olhar desesperançado transfixado nos olhos dele ao fitar Guinevere, e também o brilho do sorriso da garota ao olhá-lo. Agora ela não podia ouvir o que eles diziam um ao outro, mas não tinha dúvidas de que era algo inocente. Mas eles não precisavam de palavras. Igraine sentiu de novo a consciência desesperadora de que isso não traria nada de bom, apenas infelicidade. Andaram pelos corredores e, enquanto seguiam, eram acompanhados de serviçais e nobres, todos os que se reuniam para a missa. Nos degraus da capela, juntaram-se a eles 2 jovens que usavam, como Lancelot, longas penas negras em seu chapéu. Kai, ela se lembrou, também usava uma. Era algum distintivo dos companheiros de Arthur? — Onde está Kai, irmão? Perguntou Lancelot. — Ele não deveria estar aqui para acompanhar minha senhora até a igreja? Um dos recém-chegados, um homem grande e robusto, que, na opinião de Guinevere, parecia-se de alguma forma com Lancelot, disse: — Kai e Gawain estão vestindo Arthur para o casamento. Na verdade, pensei que estaria com eles. Vocês 3 são como irmãos para Arthur. Ele me enviou em seu lugar como parente da senhora Igraine. — Senhora? Disse ele a Igraine, curvando-se. — É possível que não me reconheça. Sou o filho da senhora do lago. Meu nome é Balan e este é nosso irmão de criação, Balin. Guinevere acenou com cortesia para eles. Ela pensou: pode esse Balan grande e bruto ser verdadeiramente irmão de Lancelot? É como se um touro se dissesse irmão do mais fino dos garanhões do sul. Balin, seu irmão de criação, era baixo e tinha o rosto avermelhado, com o cabelo tão amarelo quanto de um saxão, e barbado também como um saxão. Ela então disse: Lancelot, se é seu desejo estar com o meu senhor rei... Acho que deve ir encontrá-lo, Lancelot, disse Balan com um sorriso. Como todos os homens que vão se casar, Arthur está louco de nervosismo. Nosso senhor pode lutar como o próprio Pendragon no campo de batalha, mas nesta manhã, enquanto é arrumado para sua noiva, não parece mais do que o rapaz que é. Pobre Arthur,
Pensou Guinevere, esse casamento é uma aprovação maior para ele do que para mim. Pelo menos não tenho nada a fazer além de obedecer ao desejo de meu pai e rei. Uma onda de diversão a tomou e rapidamente parou e pensou: pobre Arthur, teria de aceitá-la pelo bem de seu reino, mesmo se ela fosse velha, feia ou bexiguenta. Era apenas outra de suas obrigações penosas, como liderar seus homens em batalhas contra os saxões. Ao menos ele sabia o que esperar dos inimigos. Ela disse gentilmente: meu senhor Lancelot gostaria de estar ao lado do meu senhor Arthur? Os olhos dele lhe disseram claramente que não queria deixá-la. Ela havia se tornado, em apenas um dia ou dois, exímia em ler essas mensagens não faladas. Nunca havia trocado com Lancelot uma palavra que não pudesse ser gritada na presença de Igraine, de seu pai e de todos os bispos da Bretanha reunidos. Mas pela primeira vez, ele parecia dividido por desejos conflitantes. A última coisa que desejo é sair de seu lado, senhora, mas Arthur é meu amigo e meu primo. Deus proíba que em algum dia me interponha entre parentes, ela disse e estendeu a pequena mão para que ele a beijasse. Por este casamento, você também é meu parente leal e meu primo. Vá até meu senhor e diga a ele. Ela hesitou, assombrada com a própria ousadia. Seria decoroso dizer isso? Que Deus os ajude todos! Dentro de uma hora ela seria esposa de Arthur. O que importava se soava ousada demais? Quando dizia palavras de preocupação genuína com seu próprio senhor. Diga que devolvo a ele com felicidade seu capitão mais leal e que o espero com amor e obediência, senhor. Lancelot sorriu. Parecia que aquele sorriso havia tocado um ponto em um lugar profundo dela, pois sentiu a própria boca se mover com a dele. Como podia sentir-se como se fosse parte de Lancelot? Sua vida inteira parecia ter sido filtrada no toque dos lábios dele em seus dedos. Ela engoliu em seco e subitamente soube o que sentia. Apesar das suas mensagens zelosas de amor e obediência para Arthur, achou que venderia a alma para poder voltar no tempo e dizer ao seu pai que só se casaria com Lancelot. Isso era algo tão real quanto o sol em torno dela e a grama sob seus pés. Tão real. Ela engoliu em seco novamente. Tão real quanto Arthur, agora sendo vestido para o casamento, para o qual ela deveria ir à Santa Missa para se preparar. É uma dessas piadas cruéis de Deus que eu não soubesse o que sentia até ser tarde demais? Ou é alguma artimanha maldosa do demônio para me seduzir contra minhas obrigações com meu pai e meu marido? Ela não ouviu o que Lancelot disse. Estava consciente apenas de que a mão dele havia soltado a dela e de que ele havia se virado de costas e agora se afastava. Ela mal ouviu as palavras educadas dos dois irmãos de criação, Balin e Balan. Qual deles era, afinal, filho da sacerdotisa do lago? Balan, irmão de Lancelot, mas tão diferente dele quanto um corvo de uma grande águia. Percebeu que Igraine falava com ela. Eu a deixo com os companheiros, querida. Desejo falar com Merlin antes da missa. Guinevere percebeu tardiamente que Igraine esperava por sua permissão para sair. Seu posto de grande rainha já era uma realidade. Ela mal ouviu as próprias palavras para Igraine quando a mulher se afastou. Igraine cruzou o pátio, murmurando desculpas para as pessoas que empurrava, tentando alcançar Taliesin através da multidão. Todos vestiam roupas brilhantes de festa.
mas ele usava seu costumeiro manto cinza e sombrio. Pai! Ingrain, criança! Talisian a olhou. Ingrain achou reconfortante que o velho druida falasse com ela como teria falado quando tinha 14 anos. Pensei que estaria cuidando da nossa noiva. Como ela é bonita. Arthur encontrou um tesouro para si. Ouvi dizer que ela é inteligente também, estudada, e que também é devota, o que agradará ao bispo. Pai! Ingrain pediu, baixando a voz para que ninguém na multidão pudesse ouvi-la. Há algum jeito honrado de Arthur evitar este casamento? Talisian piscou consternado. Não, creio que não. Não quando tudo está pronto para uni-los após a missa. Deus nos ajude. Fomos todos iludidos. Ela é estéril, ou não é casta, ou... O Merlin balançou a cabeça em desalento. A não ser que seja secretamente uma leprosa, ou esteja de fato grávida de outro homem, não há nenhuma maneira de impedir isso. E mesmo assim, não há como evitar escândalo ou ofensa, ou ainda tornar Leodegrance um inimigo. Mas, por que pergunta, Ingrain? Creio que ela seja virtuosa, mas vi como ela olha para Lancelot e ele para ela. Pode haver outro resultado que não infelicidade quando a noiva está apaixonada por outro, este outro sendo o amigo mais querido do noivo. O Merlin olhou para ela atentamente. Seus velhos olhos eram perceptivos como sempre. Ah, é assim, é? Sempre achei que nosso Lancelot era muito bonito e charmoso para seu próprio bem. Mas, ainda assim, é um rapaz honrado. Isso pode ser nada além de fantasias juvenis e quando o par de noivos consumar o casamento, esquecerão disso ou pensarão nisso apenas com uma ponta de tristeza como algo que poderia ter acontecido. Em 9 entre 10 casos, diria que você está certo, mas você não os viu, e eu, sim. Ingrain. Não digo que esteja errada, mas quando tudo acabar, o que podemos fazer a respeito? Leodegrance ficaria insultado a ponto de declarar guerra a Arthur e ele já tem desafios o suficiente contra seu reinado. Ou você não soube do rei lá do norte que mandou avisar Arthur de que havia arrancado as barbas de 11 reis para fazer um manto e que Arthur deveria enviar a ele um tributo? Ou então viria a arrancar a barba dele também. E o que Arthur fez? Ora, mandou dizer ao rei que, quanto a sua barba era ainda rala e não ajudaria no manto dele, mas que, se a desejasse, podia vir e tentar pegá-la se encontrasse um caminho entre os corpos dos saxões mortos. Também enviou a ele a cabeça de um dos saxões, pois havia acabado de voltar de uma incursão de ataque, e disse que a barba
daquele homem era melhor para forrar o manto do que a de um amigo que preferia lutar ao seu lado. E, por fim, disse que enviaria um presente ao rei, mas não arrecadou nenhum tributo de seus amigos e nada pagou. Então, isso tudo deu em nada. Mas, como pode ver, Arthur não pode se dar ao luxo de ter mais inimigos. E Leodegrance seria um terrível. É melhor que se case com a garota. E acho que eu diria o mesmo ainda que ele tivesse pego a moça na cama com o Lancelot. O que não aconteceu e não deve acontecer. Ingrain percebeu que torcia as mãos juntas. Então, o que devemos fazer? O Merlin tocou o rosto dela muito levemente. Faremos o que sempre fizemos, Ingrain. O nosso dever é seguir as ordens dos deuses e faremos isso da melhor maneira que pudermos. Nenhum de nós embarcou neste caminho para sua própria felicidade, minha criança. Você, que foi criada em Avalon, sabe disso. Não importa o que fizermos tentando moldar nossos destinos. O fim está sempre com os deuses. Ou, como o bispo sem dúvidas preferiria, com Deus. Quanto mais velho fico, mas tenho certeza de que não faz diferença quais palavras usamos para dizer as mesmas verdades. A senhora não ficaria feliz em ouvi-lo dizer tais palavras, disse um homem moreno de rosto fino atrás dele, vestindo uma túnica escura que podia ser tanto de padre quanto de druida. Taliesin virou um pouco para trás e sorriu. Ainda assim, Viviane sabe que são verdadeiras, como eu sei. Ingrain, acho que você não conhece nosso mais novo chefe dos bardos. Eu o trouxe aqui para cantar e tocar no casamento de Arthur. Kevin, senhora. Kevin fez uma profunda mesura. Ingrain notou que ele andava com o apoio de uma bengala entalhada e sua harpa dentro do estojo era carregada por um menino de 12 ou 13 anos. Muitos bardos e arpistas que não eram druidas eram cegos ou aleijados. Era raro que um homem fisicamente capaz tivesse tempo livre para aprender tais artes nesses tempos de guerra, mas normalmente os druidas escolhiam entre os que tinham o corpo tão bom quanto a mente. Era raro que um homem com qualquer deformidade fosse admitido aos ensinamentos dos druidas, pois achava-se que os deuses haviam marcado suas falhas internas dessa maneira. Mas seria indesculpavelmente grosseiro tocar nesse assunto. Ela podia apenas imaginar que seus dons eram tamanhos que lhe havia sido aceito, apesar de tudo. Kevin distraíra a mente de Ingrain de seu propósito, mas quando voltou a pensar naquilo, percebeu que Taliesin estava certo. Não havia jeito de impedir esse casamento sem escândalo e, provavelmente, sem guerra. Dentro da construção de taipa, que era a igreja, as luzes brilhavam e o sino havia começado a soar. Ingrain foi até a igreja. Taliesin se ajoelhou implacavelmente. O mesmo fez o rapaz carregando a harpa de Kevin. Mas o bardo se manteve de pé. Por um momento, Ingrain se perguntou se, não sendo um cristão, ele desafiava as obrigações, como Uther parecera fazer um dia. Mas então convenceu-se, vendo a dificuldade de seu andar, que ele provavelmente tinha a perna dura e não conseguia dobrar o joelho. Ela viu o bispo olhando na direção dele, franzindo o senho. Ouçam as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E o que pedirem em meu nome será feito. Ingrain se ajoelhou, baixando o véu em torno do rosto, mas estava consciente, apesar disso, da presença de Arthur, que entrara na igreja com Kay, Lancelot e Gawain, vestindo uma fina túnica branca e um manto azul, com nenhum ornamento além do diadema de sua coroação e a bainha vermelha e adornada com joias de sua grande espada. Parecia que, sem precisar dos olhos, ela podia ver Guinevere em seu frágil vestido branco, assim como Arthur, toda pálida e dourada, ajoelhada entre Balin e Balan. Lot, grisalho e magro, ajoelhou-se entre Morgause e um de seus filhos mais jovens, e atrás dele era como se uma harpa emitisse uma nota alta e proibida em meio ao canto do padre. Ela levantou a cabeça cautelosamente e tentou ver, sabendo quem estava ajoelhada ali. O rosto e a forma de Morgana se escondiam atrás de Morgause. Ainda assim, parecia-lhe que podia senti-la ali como uma nota dissonante em uma harmonia do serviço sagrado. Depois de todos esses anos, estaria ela lendo mentes novamente? De qualquer modo, o que fazia uma sacerdotisa de Avalon na igreja? Quando Viviane visitou sua casa e de Uther, nos anos de seu casamento, a sacerdotisa havia ou se ausentado do serviço divino, ou comparecido, ouvindo e observando com a atenção educada e grave que teria dado a uma criança brincando de banquete com seus bonecos. Mas agora podia ver Morgana. Ela havia mudado, estava mais magra e mais bela, usando simplesmente um vestido de fina lã escura com uma coifa branca na cabeça. Ela não fazia nada. Estava apenas ajoelhada com a cabeça e os olhos baixos, o retrato da atenção respeitosa. Ainda assim, até o padre, aparentemente, podia sentir a perturbação e a impaciência emanando dela. Ele parou 2 vezes e olhou para ela, embora não pudesse acusá-la de fazer nada que não fosse apropriado ou decoroso. Então, depois de um instante, continuou com a missa. Mas a atenção de Ingrain também havia sido distraída. Ela tentou mantê-la no serviço sagrado, murmurou as respostas apropriadas, mas não conseguia pensar nas palavras do padre, nem em seu filho que se casava, nem em Guinevere que podia sentir com os olhos sob a proteção do véu em busca de Lancelot ao lado de Arthur. Nesse momento, Ingrain só conseguia pensar em sua filha. Quando a missa terminasse, e com ela o casamento, iria vê-la e saber para onde havia ido e o que havia sucedido com ela. Então, levantando os olhos por apenas um momento, enquanto o ajudante do padre lia alto a história das bodas de Caná, ela se voltou para Arthur e percebeu que os olhos dele também estavam fixos em Morgana.